Oi, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o artigo 11 e o artigo 13, que foi uma sugestão do inscrito QMB, né? Que tem a ver com essa ameaça aí da legislação do Parlamento Europeu sobre a internet, as redes sociais, YouTube, Facebook e outras redes, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Eu tenho uma seção no meu canal de diálogos com especialistas e nas sextas-feiras, no Filosofia Popular, eu falo de filmes, séries, jogos, quadrinhos e outros produtos culturais que possam nos interessar do ponto de vista político ou filosófico. Pois bem, vamos falar do artigo 13. Bem, essa não é a primeira vez que tem uma investida desse tipo, na verdade patrocinada pelas grandes corporações do cinema, da música, né? Não é a primeira vez. Se vocês têm um pouco de memória, vocês vão lembrar do Sopa e da Pipa. E não é pipa de nem sopa de comer, não. Eram dois projetos de lei muito discutidos nos Estados Unidos e que foram derrubados pela mobilização popular. Aí está uma lição muito importante, né? Nos Estados Unidos, esses projetos de lei queriam fazer algo muito semelhante ao que o artigo 13 e o artigo 11 querem fazer. E o que é que eles querem fazer, bem resumidamente? Entre outras coisas, eles querem transferir a responsabilidade para garantir o direito autoral não apenas de quem produz o conteúdo aqui no YouTube. Então, por exemplo, o responsável não seria eu, André Teixeira Jacobina. O responsável seria o YouTube, do ponto de vista, inclusive, judicial, podendo ser processado. E vocês pensam assim, não vejo nada demais, o YouTube, com essa grande corporação, deve ser judicialmente responsável. Só que se você transforma eles responsáveis por todo esse conteúdo que é criado, o que vai acontecer? Eles vão começar a ser super neuróticos de pensar que podem ser processados por quase qualquer coisa e vão começar a deletar conteúdo. Aliás, a CEO do YouTube já disse que na Europa, se isso for aprovado, milhões de vídeos serão sumariamente deletados como uma forma do YouTube tentar se proteger, evitando que ele seja processado e que tenha uma perda de bilhões de dólares. Então, para proteger o seu patrimônio, realizaria isso. E o que eles dizem que eles vão proteger, que seria proteger os produtores de conteúdo do mau uso do seu conteúdo, o YouTube já tem diversas ferramentas para evitar isso daí. Inclusive, se você publica no seu canal um vídeo usando o material de um outro canal, o outro canal pode solicitar que a monetização vá para eles. Eu, quando publiquei algumas coisas da Jovem Pan aqui para ilustrar, a Jovem Pan não considerou uso razoável, que é quando você faz um uso razoável de um material, ou até porque eles não gostaram das minhas críticas, não sei. E aí eles requisitaram monetização para eles. E eu deixei, eu nem quis contestar. Mas isso daí já existe, quer dizer, já existem ferramentas de mediação dentro do próprio YouTube. Então, por uma questão lógica, quem é que se beneficiaria dessas novas mudanças? Bem, aí nós estamos falando dos grandes jornais, das grandes redes de televisão, dos grandes estúdios de cinema e, enfim, dos donos dos direitos autorais antigos, não é? E que veem a internet como uma ameaça para eles e que querem uma fatia maior do bolo, do dinheiro envolvido nisso daí. Eles não querem só a fatia do que eles diretamente produzem, eles querem que as pessoas não tenham acesso a tanto conteúdo em canais como o YouTube, para que mais gente migre de volta para os meios, digamos assim, tradicionais da mídia. Então é claramente uma lei feita e desenvolvida para beneficiar grandes corporações, como era o Sopa e o Pipa. E o Sopa e o Pipa, como eu disse antes, eles foram derrotados pela mobilização na internet. As pessoas se mobilizaram nos Estados Unidos, as pessoas reclamaram, as pessoas foram nos seus congressistas e disseram, olha, se você votar a favor disso daí, nós nunca mais votamos em você.
E os congressistas ficaram apavorados, porque foi uma mobilização gigantesca, e nos Estados Unidos o Sopa e o Pipa morreram. E isso é citado até em livros de análise de movimentos sociais que eu já li, né? A Maria Vitória Gonzalez, Vitória Gonzalez? Me esqueci agora do nome completo dela, mas eu vou procurar a referência e vou colocar aqui na descrição, embora eu tenha tido esse esquecimento. Mas ela fala do Pipa e do Sopa como um exemplo de mobilização social muito interessante, que justamente mostrou que a população pode se organizar e derrotar os interesses das grandes corporações. O que é que isso impacta aqui para o Brasil? Bem, se isso for aprovado lá, tem dois problemas. Um, se o YouTube começar a arrecadar muito menos com anunciantes, isso pode levar o YouTube a digamos assim, remanejar menos recursos para o AdSense, e isso vai acabar diminuindo valores e tudo mais. E todo mundo que ganha um pouquinho de dinheiro com o YouTube vai ganhar menos dinheiro. Então criadores de conteúdo que dependem do YouTube podem se prejudicar muito. Nos acordos internacionais, quer dizer, quando um país faz um acordo internacional com outro país, e pode haver exigência de países europeus para com países latino-americanos, o Brasil, por exemplo, que o Brasil adote alguma coisa semelhante, porque isso só vai valer para os países europeus. Foi aprovado, precisa passar por um novo tipo de aprovação por país, mas se for sendo implementado nos países, pode, via acordo comercial, vir impactar o Brasil também. E isso daí tem implicações extremamente problemáticas para a internet, para redes sociais, porque dá muito poder a grandes corporações de usar essa lei para machucar Facebook, YouTube e outras redes sociais, e através dessas táticas de usar a lei para isso, vai fazer com que o próprio YouTube, o próprio Facebook, com medo desses processos, comece a limitar conteúdo, a dificultar para jovens criadores, enfim. É uma coisa que teria um efeito extremamente danoso para toda a internet, e especialmente nas redes sociais. Eu acho que nós estamos, na verdade, num terreno muito complicado, porque o fundamental é que você tenha mecanismos para que as próprias redes sociais se autorregulem. Mas eu vejo que isso daí vai ser muito difícil a longo prazo, e vão ser necessárias regras. Mas, sem sombra de dúvidas, o artigo 11 e o 13 do Parlamento Europeu não são as melhores regras para isso daí, e são regras criadas claramente com o interesse de beneficiar grandes corporações do setor da televisão, dos rádios, dos jornais e principalmente da indústria de cinema e de música. Tanto é que eles pressionaram pessoas, tanto da indústria de música e da indústria do cinema, a falarem a favor dessa legislação, quando na verdade essas pessoas estavam muito bem no seu canto, e que só por causa da pressão e de provavelmente contratos já assinados apareceram apoiando essas regras, não é? Então, gente, o que eu penso sobre isso em relação ao Brasil é que, se o governo Bolsonaro quiser aprovar alguma coisa assim, a gente deve se opor. Eu acho pouco provável nesse momento, porque no YouTube agora está tendo uma ascensão do pensamento de esquerda, mas o YouTube predominantemente é um veículo que tem muito material ainda de direita, muitos canais de direita muito grandes, então eles não vão querer mexer onde eles ainda têm uma presença muito forte, e Facebook e outras redes têm sido muito utilizadas pelo pessoal da direita. Então, no caso brasileiro, eu acho que por um motivo político e não ético, e não do que é mais justo, do que é mais certo, provavelmente vamos estar temporariamente protegidos. Mas isso no futuro pode mudar, e por isso a dimensão ética e a dimensão do respeito aos pequenos produtores deve ser fundamental. Além do que, esse pessoal parece que não sabe
que existe a checagem de Content ID, da identidade do conteúdo, e uma série de ferramentas que o YouTube, por exemplo, já tem para proteger os produtores de conteúdo, né? Essas ferramentas podem ser aprimoradas, pode haver uma legislação que, não sendo tão agressiva, mas que viabilize maiores mecanismos de mediação, sem tanta criminalização da atividade. É possível pensar. Mas esses artigos claramente foram feitos com o intuito de beneficiar os peixes grandes e que por isso eu chamo vocês a fazerem oposição, a criticarem nas suas redes sociais e a levarem ao conhecimento das pessoas essa ameaça que existe realmente sobre o conteúdo. Eu não chegaria ao ponto de dizer que é uma ameaça para acabar com a internet, mas sem dúvida acabar com a internet como nós a conhecemos. Porque se isso daí for aprovado em larga escala, a internet pode se tornar muito diferente do que a internet que nós conhecemos agora, né? E na verdade a internet deve ser um espaço de ainda maior democratização do que já é. Enfim, eram os meus 2 centavos sobre isso daí. E se vocês gostam do que eu faço no canal A Nova Máquina do Tempo, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.